E você que acompanha e é inscrito aqui nesse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para se inscrever, deixar o like e deixar seu comentário. Deixa seu comentário sobre o que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre essa partida que o Botafogo venceu o Atlético Goianiense por 1-0, já visando também o próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que é contra o Juventude, domingo agora, 6h30 da noite. Com a vitória do Botafogo sobre o Atlético Goianiense, o Botafogo nesse momento é o 11º colocado com 3 pontos. Obviamente, é visar o crescimento do time, visar a afirmação do Botafogo na temporada. Então o Arthur Jorge ele terá muito trabalho pela frente. E eu vou trazer nesse vídeo aqui um pequeno trecho do que o Arthur Jorge disse na entrevista coletiva pós-jogo, né, depois da vitória. E eu vou falar sobre isso. E eu vou agora trazer aqui o que um comentarista do programa Troca de Passes da Sport TV, ele falou sobre esse jogo, sobre essa vitória do Botafogo. Então, eu vou colocar aqui na tela, a gente vai conversando sobre isso. Obviamente, eu quero também dar aqui a minha opinião sobre o que eu vi o jogo, porque eu achei interessante trazer o que esse comentarista falou. Porque eu concordo totalmente com ele em tudo o que ele disse. Então, o que ele pensa é exatamente a visão que eu tive logo depois do jogo. Então, com isso dito, ele diz o seguinte: Carlos Eduardo Mansur. Para mim, é um jogo de um tempo para cada lado. O primeiro tempo teve coisas muito boas do Botafogo. No segundo, com as mudanças do Atlético, o Botafogo perdeu totalmente o controle do jogo. Eu também vi dessa forma. No primeiro tempo, em relação aos jogos anteriores, o Botafogo ele teve uma evolução ofensiva. No primeiro tempo desse jogo contra o Atlético Goianiense, eu percebi um time mais compacto, eu percebi um time mais organizado, eu percebi a defesa mais organizada, já não existia mais aquelas bolas nas costas o tempo todo dos laterais, a gente percebia uma zaga melhor posicionada e o ataque mais coordenado, mais sincronizado, com mais aproximação, Luiz Henrique e Jefinho fechando mais no meio, procurando triangulação com o Júnior Santos, com o Tiquinho, com os laterais. Isso funcionou no primeiro tempo, tanto que o Botafogo teve algumas chances de gol, chances desperdiçadas, com o Jefinho, com o próprio Júnior Santos. Então a gente não via muito isso nos jogos anteriores. O Botafogo é um time que ainda faz muita força para jogar. No primeiro tempo, as coisas aconteceram mais naturalmente. Agora, no segundo tempo, tudo mudou. No segundo tempo, o Atlético Goianiense ele fez substituições, ele mexeu no time. O Botafogo também. Com as mexidas do Atlético Goianiense e as substituições, onde o Botafogo ele preferiu tirar atacantes e botar mais meias, isso chamou o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense dominou a maior parte do segundo tempo e ofereceu muito perigo ao Botafogo. O Gatito, no finalzinho do jogo, fez uma defesa ali absurda. O Lucas Halter tirou 2 bolas ali que provavelmente seria um gol. Falar do Lucas Halter, menção ao Lucas Halter, que eu mesmo já critiquei muito aqui nesse canal. A gente tem que falar quando alguém merece elogio, a gente elogia. O Lucas Halter fez uma boa partida. Tanto o Lucas Halter quanto o Bastos. Os dois muito seguros nesse jogo, nessa vitória contra o Atlético Goianiense. E no segundo tempo, a parte física influenciou. O Botafogo ainda é um time que está muito longe da forma física ideal. No segundo tempo, os jogadores se cansam muito rápido. Então, isso também tem pesado. E é uma questão que precisa ser melhorada, é uma questão que precisa ser vista. O Botafogo, os jogadores precisam melhorar a parte física, porque não adianta ter só um tempo.
de muita intensidade e o segundo tempo o time não jogar, o time não conseguir mais correr, se arrastar em campo e com isso chamar o adversário para cima, que foi o que aconteceu contra o Atlético Goianiense. Continuando aqui. A bola já não saía mais tocada, não tinha liberdade para construir. No final, terminou salvo pelo Gatito e pela rebatida com o queixo do Lucas Halter. Tem bons sinais o Botafogo, boas movimentações. Boas movimentações ofensivas no primeiro tempo, com 2 pontas fazendo o trabalho por dentro. Teve coisas interessantes. Era um sinal de que o Botafogo que melhorou. Bastou o jogo mudar para não reagir. Foi recuado, abafado e terminou contra as cordas. O Botafogo começou a apresentar alguns padrões. Tinha muito movimento dos jogadores que partem das pontas vindas por dentro. Júnior Santos fazendo o movimento de centro para a ponta e criando espaço. Vai ser um Botafogo que vai tentar atacar em poucos toques, ser muito vertical. Construiu com o Atlético colocado atrás. No início, o Atlético marcava à frente. O Botafogo tinha toque vertical para explorar as costas. Depois construiu. Foi assim que saiu o gol do Botafogo, com uma boa construção, envolvendo muitos jogadores, envolvendo Gregory, envolvendo Hugo, envolvendo Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique e no final a finalização do Matheus Ponte. Uma jogada muito bem construída. Fez bom primeiro tempo. Quando entram Wagner Love e Ione Gonzalez, achei o Botafogo com muita bola longa e sem retenção. O Atlético ganhando volume. O Botafogo preocupado, tenso, inseguro. É possível achar que o Botafogo mostrou evolução pelo primeiro tempo e ao mesmo tempo achar que o empate não ficaria ruim para o jogo. Em relação a isso, a vitória foi justa, porque o Botafogo também teve chances no primeiro tempo. Chances desperdiçadas, assim como o Atlético Goianiense teve chances no segundo tempo. E o que a gente viu no segundo tempo foi um pouco aquele Botafogo do início, do fim do segundo turno do ano passado, e o Botafogo do Campeonato Carioca. Um time que no segundo tempo mostra insegurança, mostra instabilidade, mostra cansaço. Tudo isso influencia na atuação do time. Então, esse ponto precisa ser muito bem analisado pelo Arthur Jorge para que o Botafogo consiga ter um jogo equilibrado no primeiro e no segundo tempo, nos 2 tempos, para que o Botafogo ele seja o mesmo time em termos de intensidade, criação, equilíbrio, no primeiro e no segundo tempo. O Botafogo ele precisa ser um time mais regular nesse sentido. O Botafogo irá enfrentar adversários muito mais difíceis que o Atlético Goianiense. Então, o Arthur Jorge ele precisa conseguir trabalhar a evolução do time. Com o tempo, o time ir evoluindo cada vez mais. A tendência do time do Botafogo tem que ser, com o tempo, ir evoluindo. Tem bons jogadores, principalmente na parte ofensiva. Então ele tem que conseguir dar essa evolução ao time para o decorrer da temporada. Bom, pessoal, vou falar aqui também sobre um trecho da entrevista coletiva do Arthur Jorge. No fim do jogo ele disse algo interessante, que é só um pequeno trecho para finalizar. Não saia do vídeo agora, que eu também quero falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o que o Arthur Jorge falou. Tivemos um bom desempenho defensivo, que é importante para nós como equipe manter nossa baliza a 0. É o primeiro passo para podermos ganhar. Disse aos meus jogadores que hoje era dia de ganhar. Ponto. Estamos na segunda rodada, vencemos em casa. Muito importante, com o desempenho que não queremos. Então, o Arthur Jorge ele deixa bem claro que
a atuação do time está muito longe do ideal e que ele quer chegar nesse ideal o mais rápido possível. Podemos e devemos fazer muito melhor. Em outros jogos, se tivermos esse desempenho, não vai ser suficiente para ganhar. E foi exatamente isso que eu disse, né, agora há pouco, que dependendo do adversário, com essas atuações irregulares que o Botafogo ainda vem tendo, o Botafogo vai sofrer. E por isso é importantíssimo, cara, que o time continue evoluindo em todos os sentidos. Em outros jogos, se tivermos esse desempenho, não vai ser suficiente para ganhar. Mas houve uma tentativa da equipe trabalhar, lutar. Quando sofreu, sofreu em conjunto. São valores importantes para o nosso percurso. Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo. Até domingo. A gente vai trazer aqui mais atualizações conforme as coisas forem acontecendo. A gente vai também falar muito sobre o próximo jogo Botafogo e Juventude. Beleza? É isso. Se inscreva no canal, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!